Tudo bem, sim. Glória a Deus. Agora vamos analisar profundamente a solidão e a grande e complexa dificuldade de cuidar do pequeno William. Sente-se sim. Agora, as pessoas que fazem grandes coisas para Deus, na verdade, não fizeram nada. É Deus quem faz as grandes coisas, mas é só para dizer sim. Então, quando você quiser estar em um relacionamento feliz, aprenda a dizer sim e pedir desculpas. Basta dizer sim para tudo. Desculpe. Não seja uma pessoa que não consegue pedir desculpas. Não seja uma pessoa que não consegue dizer sim para Jesus. Amém. Agora, William Carey, embora não soubesse disso enquanto caminhava pela vasta e desconhecida costa da Índia, o dedicado William Carey não deixaria esta terra fascinante e desafiadora pelo resto de sua longa e impactante vida, dedicando-se para sempre à sua missão de vida. Tudo bem? Deus o havia chamado para a nação não evangelizada e ele de fato cumpriria esse chamado com grande e inabalável zelo até o seu último suspiro de vida. Essas são as suas próprias palavras, e eu realmente acredito que as suas palavras são um pouco mais importantes e significativas para todos nós agora, porque precisamos ter homens de Deus como modelos inspiradores, bons exemplos a serem seguidos, pessoas que não estão apenas na Bíblia, mas que estão aqui presentes conosco e de quem podemos aprender valiosas lições. William, por exemplo, leva o missionário para a Índia, realizando um trabalho muito importante. Esta é a cidade de onde ele veio, Kettering. Sim, ele esteve aqui na Igreja Batista Kettering. E então ele foi. Então, a cerca de 1 quilômetro daqui fica a sua casa da missão do coração. William carrega a casa da missão, então é incrível. Estamos aqui e estamos falando sobre isso. Tudo bem? Agora, pessoas diferentes têm coisas muito diferentes que elas realmente admiram. E nós, de fato, admiramos grandes missionários e importantes portadores de salvação e de esperança. Tudo bem. Então, vou dar a vocês algumas de suas declarações mais importantes e acho que realmente vale muito a pena mencioná-las. Número 1, ele disse que para conhecer a vontade de Deus, nós precisamos de uma Bíblia aberta e, claro, um mapa aberto. Amém? Para realmente conhecer a vontade de Deus. Amém. Precisamos de uma Bíblia aberta e também de um mapa aberto. O que você acha? Boa ideia. Porque você pode estar sentado na sua cidade achando que o mundo inteiro está salvo. Mas se você tiver um mapa aberto, vai se surpreender. Agora pergunte ao seu vizinho por que você precisaria de um mapa se não é estudante de geografia. Agora, por favor, ouça agora o que ele disse. Ele foi profundamente inspirado pelos morávios. Os morávios são, especificamente, Zinzendorf e sua dedicada equipe, e eles foram para todo o mundo, enviando missionários para todos os lugares, realmente para todos os cantos do globo. Então, ouça o que ele disse.
Foi isso que William Carey disse, porque veja muito bem, Deus sempre te dá alguém para admirar e para se espelhar profundamente. Então William Carey disse, veja o que os morávios fizeram, hein? Será que nós, os batistas, não podemos ao menos tentar algo em total e completa fidelidade ao Senhor, ao mesmo e único Senhor? O que é a verdadeira fidelidade? Lealdade. Não significa lealdade, fidelidade. Certo, é isso. Será que nós, batistas, não podemos ao menos tentar algo em total e verdadeira fidelidade ao mesmo e único nosso Senhor? Então, será que nós, que amamos primeiro, também não podemos tentar algo? Sim, nós também podemos tentar algo. Veja o que os batistas fizeram. Veja o que os morávios fizeram. Veja o que William Carey fez. Será que nós também não podemos tentar algo? Eu vejo você em todas as nações. Similar. Você vai estar lá com seu sotaque britânico falando, olá, sabe, acabei de vir de Londres, sabe, quero falar com você sobre Jesus. Agora, toda vez que ele abordava o assunto crucial e vital do trabalho missionário, certo, com os líderes cristãos da época, a reação que ele recebia era sempre a mesma, uma resposta previsível e muitas vezes desanimadora. Ouça atentamente a reação que William Carey enfrentou e suportou quanto a isso. É precisamente por isso que eu digo que ser uma vela na escuridão, neste contexto desafiador, é estar completamente sozinho e ser frequentemente rejeitado e incompreendido por aqueles ao seu redor. Ouça a reação deles. Ele diz que toda vez que ele trazia o assunto para os líderes cristãos, a reação era a mesma. Eles diziam, você é um entusiasta miserável. Se Deus realmente quisesse que os pagãos do mundo inteiro fossem salvos, ele certamente cuidaria disso sozinho. Já existem pessoas não salvas em nosso próprio meio, aqui mesmo. Mas Carey respondia com convicção. Certamente Deus quer dizer exatamente o que ele diz, e com toda a certeza, ele quer que nós, que o conhecemos profundamente, levemos a mensagem gloriosa da redenção a todos os homens, em cada lugar, por toda parte. Amém. E apesar das fortes objeções da igreja, William se importou com uma parte significativa de todas as objeções apresentadas. Sentou-se calmamente e escreveu o que ele chamou de um inquérito. Sim, que era um resumo detalhado de sua crença pessoal. Algumas das palavras estão prontas em 20, e uma vela no escuro. Ele disse que seria necessário um inquérito sobre as obrigações dos cristãos de usar meios para a conversão dos pagãos. Ficou conhecido simplesmente como o Grande Inquérito. E foi exatamente isso que ele disse naquele seu livro. Ele disse, se é dever de todos os homens, quando o Evangelho chega até eles, crer para a sua salvação eterna, então é dever daqueles que são verdadeiramente responsáveis pelo Evangelho se esforçarem diligentemente para torná-lo amplamente conhecido entre todas as nações para a obediência à verdade. Carey declarou que não, enquanto a vasta maioria do mundo estivesse profundamente coberta pela escuridão espiritual e pagã, os cristãos verdadeiros tinham a solene obrigação moral e divina de levar-lhes a gloriosa e redentora mensagem da salvação oferecida por Cristo Jesus. Amém. E ouça o que ele disse. Ele disse, se os ingleses foram verdadeiramente abençoados por conhecer e viver na abundante e significativa graça da salvação de Deus por um período tão longo e considerável, como poderiam eles reter uma salvação tão grandiosa, preciosa e valiosa daqueles em terras estrangeiras que morriam sem o conhecimento da graça salvadora de Deus? Se os ingleses são vocês, os ingleses de hoje, vocês são os ingleses agora. Não há outros ingleses, vocês são os outros ingleses. Se os ingleses foram abençoados por conhecer e viver na graça da salvação de Deus, diga ao seu vizinho apenas a uma pessoa e repita o que eu disser. Então você fala com ele. Diga para a pessoa.
Agora, diga-me, se os ingleses foram verdadeiramente abençoados por conhecer e viver plenamente na graça salvadora de Deus por um período tão considerável de tempo, como poderiam eles, de forma justificada, reter uma salvação tão grandiosa e vital daqueles em terras estrangeiras que, infelizmente, morreram sem o conhecimento essencial da graça salvadora e redentora de Deus? Como eles poderiam fazer isso? Não, é isso que estou dizendo. Mas diga para a pessoa como. Quero dizer, é isso que você está fazendo? É isso que você está fazendo? Então, em seu notável livro, certo, Carey lembrou aos seus leitores que foram os missionários dos primeiros e segundos séculos da era cristã que espalharam o cristianismo para a Inglaterra, em primeiro lugar, para a Alemanha, para a Espanha, para a França, para o Egito e também para a Líbia. É um fato histórico importante. E então ele continuou dando um relato das populações do mundo, das crenças, das localizações de todos os povos do mundo conhecido, com base em 8 anos de estudo sobre o que estava acontecendo no mundo. E os britânicos ficaram surpresos com o nível de detalhe que ele apresentou. Nada parecido havia sido escrito antes. E foi isso que ele disse. Ele desafiou seus irmãos cristãos. E ele disse com uma voz séria e ponderada: eu questiono se estamos justificados em permanecer aqui, neste lugar, enquanto tantos estão perecendo sem acesso à graça em outras terras distantes e necessitadas. Ao descrever o papel do missionário, Carey, na verdade, estava descrevendo a si mesmo. Ele disse que o missionário, com um coração compassivo e um espírito incansável, deve aproveitar toda e qualquer oportunidade que surgir para fazer o bem, para levar esperança e consolo aos perdidos, trabalhando diligentemente e viajando incansavelmente, dia e noite, em sua nobre missão. Eles devem, ou seja, o missionário deve instruir, exortar, repreender com toda a longanimidade e um desejo ansioso por eles. E, acima de tudo, deve ser constante em oração pela efusão do Espírito Santo sobre o povo de sua igreja. E então, Carey terminou seu livro com um desafio verdadeiramente emocionante e inspirador. Ele disse, com grande convicção: certamente vale a pena nos dedicarmos com todas as nossas forças e com todo o nosso ser para promover a gloriosa causa e o eterno reino de Jesus Cristo, nosso Salvador. Aleluia. Assim ele pregou. Tente grandes coisas. Encontre uma tela muito maior, estacas de tenda mais fortes e também mais altas, e piquetes muito mais firmes. Abrace visões ainda mais amplas. Seus programas mais ousados e ambiciosos despertam e avançam para conquistar para Cristo até mesmo as partes mais remotas e as ilhas distantes do mar. E quando a congregação ficou sem responder, Carey se virou para Fuller, o pastor, e disse: afinal, vocês vão novamente não fazer absolutamente nada com tudo o que ele está pregando? Não é incrível de verdade? Uau! Agora, no final, ele era uma vela no escuro. Ele estava pregando e o pastor não estava olhando. Eles estavam olhando para ele como... É como se dissessem: você está sendo exagerado. Quero dizer, nós não sabemos do que você está falando. Estamos bem. Na Inglaterra, não estamos mal. Aqui, o que é esse alvoroço? Que problema você está tentando trazer? É assim que é ser uma vela no escuro? E as pessoas que pregam o Evangelho sempre foram uma vela no escuro ou sempre foram velas no escuro. Toda vez que alguém enfatiza a salvação, enfatiza. A grande comissão enfatiza que hoje em dia ele está sempre sozinho. E não é como se ele fosse novo, não é como se fosse.
é porque, veja bem, não vemos nenhum problema. Veja os elogios que temos aqui. Quer dizer, nós dançamos e nos movemos. Quer dizer, estamos bem. Nós encontramos Cristo. Quero dizer, estamos realmente bem porque realmente encontramos Cristo. Tipo, qual o problema? O que mais há? Nós encontramos Cristo. Estamos na luz. Nós conhecemos Jesus, conhecemos a salvação, sabemos que somos felizes em Deus. Vamos ter nossos nomes escritos no livro da vida. O que mais precisamos? Vamos sentar, beber, comer e ser felizes. Então, toda vez que alguém surge com essas ideias e quer enfatizar a pregação do Evangelho, o que acontece é que ele parece que prega tudo sozinho. As pessoas olham para ele como se dissessem: sério mesmo? Você quer que a gente vá aonde? Mas nós vamos ir a algum lugar, pregar em algum lugar. Isso vai acontecer. Na prática, nós estamos cantando isso. Estamos felizes com isso. É ir a algum lugar, pregar em algum lugar, em qualquer lugar que seja. Ir a algum lugar, pregar em algum lugar. Quero que minha vida faça diferença. E quero que minha vida faça diferença para dizer obrigado. Sinceramente, eu não sei como as pessoas são salvas, quantas precisam ser salvas. E sinceramente, olha, posso te contar uma coisa entre nós, não conta para ninguém, mas olha, não é que eu, me importo tanto assim com as almas perdidas, mas eu quero dizer obrigado. Eu me importo com a minha alma e sou realmente grato. Então, eu não sei como agradecer. Você entende o que eu estou dizendo? E eles dizem obrigado. Eu quero encontrar aquilo que eu sinto ser o que o Senhor mais ama. Algo que Ele realmente, verdadeiramente ama, sabe? Se você realmente ama alguém e essa pessoa especial está chegando em casa, você prepara a comida favorita dela, algo que ela realmente gosta muito, algo que ela realmente deseja e quer de coração. Você recebe a pessoa com um sorriso e com uma comida especial. Hã? Você está aí? Você vai embora? Posso receber uma ajuda aqui em cima? Você ainda está por aqui? Eu estou te ensinando. Eu estou te ensinando. Eu estou te mostrando. Escute, 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 escute. Eu também estou te mostrando como casar, como amar. Sim? Então, o que eu estou dizendo é, se eu amo o Senhor, o quê? Será que eu consigo encontrar algo que Ele realmente goste? Você entende o que eu estou dizendo? Do que Ele realmente gosta. O que Ele quer. E eu faço isso. Eu gosto. Talvez se eu pudesse fazer isso e deixá-lo feliz. Só para dizer obrigado. Não faça. Todas essas almas não as conheço. Espero que vão para o céu, mas não posso saber como todas serão salvas. E às vezes eu penso sobre isso. Eu sinto vontade de morrer por não saber quantas dessas pessoas existem. E quando elas serão salvas, eu não vejo como posso salvá-las. Mas sabe o que eu realmente quero fazer? Quero expressar minha sincera gratidão pelo que Ele fez por mim. E se for apenas um pequeno esforço, que assim seja. O que o preocupa? O que ele gosta, o que eu gosto? Você ama alguém, você gosta do que a pessoa gosta. Você não escolhe o que você gosta para ele. Verdade, você não é. Verdade, você. Quando você se casa e seu marido viaja, estou falando com as esposas agora. Você não fica simplesmente sentado em casa e quando ele chega não tem nada para comer. Quero dizer, você tem que pensar no que ele pode gostar agora. Você acha que o que estou dizendo não é necessário? Mas há muitas pessoas, sabe, que simplesmente não têm. Não, olha, nós compramos alguma comida deliciosa e variada no caminho para casa, mas quando ele finalmente chegar, você deveria ter preparado muitas, muitas coisas especiais e uma atmosfera acolhedora com algumas velas aromáticas e cintilantes, meu caro amigo. Não me refiro às velas do Evangelho, quero dizer velas caseiras. Estou falando de velas caseiras. Relaxar também. Similar
quero amar Jesus porque Ele me amou. Eu não sei porquê, nunca consigo explicar porquê, não consigo entender porquê, não sei realmente dizer porquê, como cheguei aqui. Eu tenho que ser salvo, eu não sei, eu poderia ter nascido, eu poderia ter sido diferente. Mas eu agradeço a Ele e quero dizer obrigado. Permita-me dizer obrigado. E eu vou encontrar algo que o Senhor goste. E vou fazer isso para Ele de todo o meu coração, com toda a minha alma e com toda a minha força. Você vai se casar com alguém e essa pessoa gosta muito de sopa de cabeça de bode, exatamente como você quer ver a cabeça inteira e completa na sopa. Nadar com a boca bem aberta e os dentes à mostra, sem qualquer preocupação. Você não pode simplesmente dizer a ele que ele deveria gostar de outra coisa. É apenas isso que ele realmente quer comer. Se você quer fazer Deus feliz, você tem que dar-lhe uma alma. Você tem que saber o que o faz realmente feliz e o que o faz realmente feliz como alma. Não sei por que você está aqui, porque ainda estou lendo. William carrega o livro agora. Você está aí, missionário, onde ela está. O missionário deve aproveitar toda e qualquer oportunidade de fazer o bem e trabalhar arduamente. Eu gosto muito dessa parte. Trabalhando arduamente e viajando incessantemente, dia e noite, sem parar, não é mesmo? Não existe uma canção que diga algo assim? Trabalhando com dedicação, viajando continuamente dia e noite. Será que estamos trabalhando? Estaremos nós viajando incansavelmente dia e noite, sem descanso? Estamos justificados em ficar aqui enquanto tantos estão perecendo sem meios de graça em outras terras? Devemos aproveitar toda a oportunidade de fazer o bem aos perdidos. Estaremos trabalhando arduamente e viajando continuamente dia e noite sem parar. Estaremos trabalhando diligentemente, estaremos todos viajando para diferentes lugares. Há um homem notável chamado Sr. Marshman, especificamente o Sr. Joshua Marshman. Quando o estimado William Carey estava gravemente doente e infelizmente morrendo, o Sr. Joshua Marshman estava presente com ele. E o Sr. Marshman trabalhou em estreita colaboração com William Carey por um período muito longo e significativo, que durou 34 anos de dedicação e serviço conjunto. Então, enquanto William Carey estava deitado em sua cama, esse Sr. Marshman estava sentado ali, bem ao lado dele. E William Carey, ele percebia com grande clareza que estava partindo completamente desta vida. Então, William se voltou para ele com o que ele descreveu como um sorriso sereno, profundo e tranquilo e uma paz interior naquele instante final. Você gostaria de ter um sorriso sereno quando estiver morrendo? Não uma careta persistente e desagradável, mas sim um sorriso verdadeiramente persistente e caloroso. E ele disse com uma voz calma e sincera: meu caro amigo, meu leal e querido amigo, estive ao seu lado e com você por longos e inesquecíveis 34 anos da minha vida. Durante todo esse tempo, não tenho medos ocultos, não tenho dúvidas perturbadoras, não tenho absolutamente nenhum desejo não realizado ou aspiração por cumprir. Nem mesmo um único desejo ficou sem ser plenamente satisfeito. Eu fiz absolutamente tudo o que realmente queria fazer para Deus. Não deixei nenhum desejo não realizado ou insatisfeito. Espero sinceramente que quando você morrer não tenha desejos insatisfeitos e não realizados em sua vida. Deus me livre. Todos nós estaremos trabalhando, estaremos viajando.
Eu espero que não haja algum lugar para onde você queria viajar e não viajou. Estamos profundamente justificados em estar aqui neste exato momento, enquanto tantos outros estão desesperadamente perecendo sem acesso à graça essencial em suas próprias terras natais. Devemos aproveitar toda a oportunidade de fazer o bem aos perdidos, ou estaremos trabalhando e viajando dia e noite. Pronto ainda aos 20. Estarei completamente pronto aos 20 anos para a importante obra de Deus. Daniel Googly, um jovem e dedicado missionário inglês. Ele tinha acabado de chegar recentemente da Inglaterra, após uma longa viagem, e fez questão de visitar o renomado William Carey. E ele foi realmente ousado o suficiente para perguntar a ele sobre a morte. Ele disse: "Meu caro amigo, o Sr. Carey, o senhor está evidentemente e de forma clara à beira do mundo eterno. Então, por favor, não ache errado se eu apenas lhe fizer esta pergunta." Ele é ousado, não é? Quero dizer, um homem experiente como William Carey. Veja a pergunta que vou fazer a ele. E ele disse, esta é a pergunta dele: quais são os seus sentimentos diante da iminência da morte? Tipo, quais são os seus verdadeiros sentimentos sobre a perspectiva de simplesmente morrer? Agora, essa pergunta inesperada tirou Carey do seu merecido descanso. Ele se levantou prontamente e, abrindo os olhos com clareza, respondeu com total sinceridade: "Quanto à minha salvação pessoal e eterna, não tenho a menor sombra de dúvida, absolutamente nenhuma. Eu sei em quem tenho verdadeiramente crido e estou absolutamente certo de que Ele é infinitamente poderoso para guardar o que lhe confiei com toda a minha alma até aquele glorioso dia. Mas quando penso que estou prestes a comparecer humildemente diante de um Deus santo, justo e todo-poderoso, e me lembro de todos os meus inúmeros pecados e incontáveis imperfeições, eu profundamente estremeço." Foi o que ele disse. Então você vê, até mesmo o grande William Carey realmente tinha muitas imperfeições e pecados, assim como você também. Não existe absolutamente ninguém que seja perfeito ou completamente bom. Bom mesmo, de verdade, em sua totalidade, não existe. Não. Nós estaremos lutando incansavelmente. Trabalharemos dia e noite, sem parar, até o fim de tudo. Sim, eu dificilmente prego sem flechas. Aqui e aqui. E sangrando. Dificilmente. Se você pudesse ver. Você vê. Ouça com atenção, ouça atentamente. Há um sangramento considerável. Raramente ministro qualquer procedimento sem que haja algum sangramento. É algo que acontece com frequência. Sangramento ativo, sangramento espiritual. Sim, exatamente. Chama com feridas. Se você pudesse ver no espírito, veria muitas cicatrizes profundas e dolorosas que precisam de cura. Cura de um som poderoso e restaurador. Um som que tem a capacidade de reabrir e curar Nunca se sabe. Então, por que você poderia estar perguntando tipo assim, William, quais são as imperfeições que ele realmente carrega? Quer dizer, você veio da Índia, Blaha BL, muitos, então, graças a Deus, você sabe. Uou! E mesmo que você tenha sido verdadeiramente liberto de muitos males e aflições, o diabo é um profissional astuto e persistente. Nunca desista. E a tentação que Jesus Cristo teve no início de sua vida e ministério no Senhor, Ele a teve novamente no final de sua jornada terrena. Como foi a tentação no começo? A tentação no princípio era se você é o Filho de Deus. Se você é o Filho de Deus, o que significa provar isso? Prove se você é o Filho de Deus. E Jesus disse, não, vocês não podem tentar o Senhor seu Deus. Pular. Se você disser pule, eu não pulo. O que você diz é o que eu não farei.
Qualquer coisa que o diabo lhe disser, mesmo que seja uma coisa boa, não faça só porque foi o diabo quem disse. Ele nunca deve ser ouvido. Ele não deve ser respeitado. E ele não deve ter instruções que você siga. E mesmo que alguém fale através do diabo, por favor, absolutamente não siga isso em hipótese alguma. Agora, no final do seu ministério, ele estava na cruz assim. Os mesmos demônios voltaram, como animais inteligentes. Se você é o filho de Deus, desça daí. Mesmas palavras. Então, eu não quero que você jamais se canse do diabo. Por que essa coisa está me seguindo? Por que não? É isso que você deveria estar perguntando. Se não estiver seguindo, você deve se preocupar. E se você não tem um problema, você deveria se preocupar. Por que tudo é tão pacífico? Quer dizer, eu quase fico alarmado quando as coisas estão pacíficas. É como se fosse o que vai acontecer a seguir. O que está por vir? Porque tudo está funcionando. Porque existe paz. Porque não há oposição. É realmente incrível. Sempre há alguma coisa fascinante. Um animal incrivelmente inteligente, um dragão astuto e inteligente, uma cobra notavelmente inteligente. Agora, a melhor e mais perigosa cobra que podemos comparar ao diabo, sem dúvida, será a temível mamba negra. Sim, nem a cobra, nem mesmo a víbora. A mamba negra. E eu realmente pensei isso quando fui ao Zimbábue e lá foi totalmente confirmado. Fui a um zoológico de cobras e eles me mostraram todas as cobras e elas tinham uma vara longa como esta perna longa daqui até aqui. E eles colocavam e de alguma forma acordavam a cobra para que ela se mexesse um pouco, tipo para nos impressionar, como se fosse uma cobra, víbora, algo assim. Mas quando chegou na mamba negra, ele disse, isso é um homem negro? Disse sim, uma mamba negra. Então, as outras ele cutucava e elas eram meio preguiçosas. Mas a mamba negra, quando ele colocou o negócio e ela se mexeu só um pouquinho, ele disse, essa aqui é perigosa, muito rápida. Você a vê à tarde, nem precisa ser à noite. Ele disse, qualquer cobra que você vê à tarde é uma mamba negra, mas não uma fêmea. Mas elas aparecem, e essa aqui é de dia. E é rápida. É mais rápida do que um ser humano correndo no chão atrás de você assim, te perseguindo. Isso é mais rápido do que um velocista. Já foi visto que elas se enrolam formando um anel e rolam morro abaixo. Sim, perseguindo alguém. É como se essa pessoa ou coisa tivesse uma mente própria, agindo de forma independente. Seja lá o que estiver te perseguindo, seja uma ideia, um pensamento, ou bloqueie completamente e de forma eficaz. Agora, por favor, sejam bons amigos uns com os outros e mantenham a paz. Sim, é isso mesmo. Nós vamos nos sair bem em Jesus. Amém. Agora, outra pessoa extremamente importante e influente que quero que observemos com a máxima atenção e consideração, antes de prosseguirmos e eu chegar ao ponto principal e mais relevante da nossa discussão, é ninguém menos que uma figura proeminente e de grande destaque. É William Booth. Ouvir, por favor. Eu realmente não entendo o que nós. Vou meditar sobre isso, mas quero dizer o que a esposa dele disse. Catharina Booth. Ouça o que ela disse. Ela disse que queremos homens verdadeiramente determinados a salvar almas preciosas que não tenham absolutamente nenhuma vergonha de deixar todos saberem de forma clara e inequívoca que esse é o único e mais importante objetivo e a meta central de suas vidas e que eles tornam com convicção tudo o mais secundário em relação a essa missão primordial. Que esposa, vamos dizer de novo, nós queremos. Talvez você devesse anotar. Queremos homens. Sim, ela está falando com os homens que estão determinados a salvar almas. Homens que estão determinados a salvar almas, que não têm vergonha de deixar todos saberem que esse é o único objetivo e objetivo de suas vidas e que eles tornam tudo secundário a isso. Amém, sim. Catarina. Cabine. Uau, isso é realmente muito poderoso. Essas são palavras verdadeiramente maravilhosas de uma pessoa incrivelmente maravilhosa. Amém. Agora, este é William Booth.
Estas são as suas palavras. Agora chegando. Você está pronto para William Booth? Este é o seu mandamento. Ele diz, número 1, somos um povo de salvação? Uau! Nós somos o quê? Pessoas da salvação. Essa é a nossa especialidade. Essa é de fato a nossa grande e primordial especialidade. Salvando pessoas e as mantendo completamente em segurança. E então, subsequentemente, salvar outra pessoa. Uau! Nós somos o quê? Pessoas da salvação. Diga, somos um povo de salvação. Essa é a nossa especialidade. Isso é uma coisa boa? Deveríamos fazer disso nossa especialidade? Somos um povo de salvação e essa é a nossa especialidade. Para salvar pessoas e mantê-las salvas. E depois disso, salve outra pessoa. Uau! É só isso. Fantástico e muito incrível, lindo e verdadeiramente maravilhoso. Realmente, amém. Agora ele diz, limpe sua visão, torne-a mais clara. Pare. Fique completamente parado e relaxe profundamente, apreenda e compreenda totalmente o seu verdadeiro chamado. Você deve ser um cooperador dedicado e fiel de Deus para a salvação eterna de todos os seus semelhantes. Agora ouça isso, Pan. Qual é o negócio da sua vida? Não é apenas salvar sua alma e se preparar para o paraíso. Não. Você deve ser um verdadeiro redentor, um salvador da humanidade, uma cópia fiel e exata do próprio Jesus Cristo. Ei, vou ler de novo com bastante atenção e cuidado. Não, você deve ser um verdadeiro redentor, um salvador, uma cópia fiel do próprio Jesus Cristo. Então, consagre todo o poder que foi despertado ao grande e nobre objetivo de salvá-los, a todos eles. Resgate os que estão perecendo. Lá estão eles ao seu redor, em todos os lugares. Coroações sobre multidões, multidões. Uau! Estes são, de fato, os seus mandamentos para o seu povo. Seja sempre muito habilidoso, melhore continuamente a si mesmo. Estude diligentemente o seu negócio com grande dedicação. Seja verdadeiramente abnegado com total entrega. Lembre-se profundamente do Mestre. O que você perder por ele e pelas pobres almas pelas quais ele morreu, você encontrará novamente com plena convicção. Continue assim, colocando a mão no arado da salvação. Não olhe para trás de forma alguma. Amém. E, finalmente, suas instruções completas e essenciais ao exército que está saindo em missões cruciais em breve. Número 1, faça seu testamento. Faça as malas, beije sua garota e esteja pronto em 1 semana. Devo ler as instruções novamente? Devo ler novamente? Faça seu testamento para quando você morrer. Prepare sua caixa. Número 2. Número 3. Beije sua garota. E o número 4. Esteja pronto em 1 semana. Uau! Estas são 4 instruções e comandos muito poderosos para os missionários que são essenciais. Faça seu testamento, arrume sua caixa, beije sua garota e esteja pronto em 1 semana. Acho que ele gosta de frases curtas como as de John. É por isso que as palavras gostam das outras. Ele apenas enviará uma mensagem. Outros. É como se você tivesse que pensar. Então, suas coisas são como declarações curtas e poderosas, declarações muito carregadas com muitas implicações. Faça seu testamento, arrume sua caixa, beije sua garota e esteja pronto em 1 semana. Ah, yes, indeed, Kashar, my dear old friend, indeed. Seja habilidoso, melhore a si mesmo. Estude seu negócio, seja abnegado. Lembre-se do Mestre, o que você perde por ele e pelas pobres almas pelas quais ele morreu, você encontrará novamente. O que você perde, você encontrará novamente. O que você perde, você encontra novamente. O que você perde, você encontra novamente. O que você perde, você encontrará novamente. O que você perde, você encontrará novamente. W, belas palavras.
Resgate os que estão perecendo. Eles estão ao seu redor em todos os lugares. Multidões e mais multidões, multidões. Não, você é um redentor, um salvador, uma cópia do próprio Jesus Cristo. Então agora consagre todos os seus poderes despertos ao grande e único propósito de salvá-los para sempre. Amém. Fique de pé. Pense em todas as pessoas importantes que fazem parte da sua vida, desde a sua família e amigos mais próximos, até colegas de trabalho, vizinhos e até mesmo aqueles que você encontra casualmente, mas que de alguma forma contribuem para a sua jornada diária e para o seu bem-estar geral. William de Curry, please. William Booth. Olá, ambos são William Willie, é um nome verdadeiramente muito bom de fato. Nunca dei a ninguém o nome William, mas é realmente um bom nome. William viajou mais de 8 milhões de quilômetros, uma distância considerável, e pregou um impressionante total de 60 mil sermões. E foi isso que Charles President disse sobre ele. Ele disse que, se o exército da salvação não estivesse mais presente em Londres, uma força de 5 mil policiais extras não seria capaz de preencher o seu importante lugar na repressão ao crime e à desordem pública. Sim, de fato. Quando William Booth morreu, em 1912, não faz tanto tempo assim. Sabe, eu quero dizer uma coisa. Os brancos de hoje que não acreditam em Deus, na maioria, Deus me mostrou recentemente. Eu estava olhando para alguém pensando que esse homem não acredita em Deus. Mas o Senhor falou comigo e me mostrou que nem sempre foi assim. Isso é algo recente. Foram só nos últimos, 60 anos que o cristianismo foi praticamente eliminado, que você encontra o homem branco médio dizendo. O que eles dizem? Porque ela foi quem lhes deu. Aquela que estava explicando o que eles dizem, quando você fala com eles, você vem por esse caminho, quando testemunha, e eles te dizem o quê? O que eles dizem? Coisas como, não tenho certeza sobre Deus, mas acredito em algum tipo de força cósmica, algum tipo superior. Eu sinto isso no meu chi, uma energia profunda, como se talvez houvesse algo acontecendo no mundo, mas não tenho certeza se é um Deus. É isso que eles dizem. Eles não acreditam em religião nenhuma. Eles dizem, quanto a... Acho bom para nós cristãos termos algo em que possamos confiar. Mas, pessoalmente, não acho que esse seja meu tipo de coisa. Não vejo necessidade de ir à igreja. E não vejo por que as pessoas estão fazendo esse tipo de coisa. É o que dizem. Alguém mais tem o que eles dizem? Nama, nanama, nanama, nanama. Sim, sim. O que é que eles dizem? Por favor, dê-me um microfone, por favor. Um microfone tocador silver, por favor, para apresentação, por favor. Agora, microfone. Sim, minha querida Nanama, venha aqui, por favor. Diga-me, o que é que eles estão a dizer? Sim, por favor, me diga. Eu preciso saber. Respeito. Eu respeito suas crenças, mas acredito que há muitas maneiras realmente diferentes de chegar ao céu. Não apenas uma única, mas sim, siga em frente. É absolutamente fantástico. Eu te respeito tanto, continuar, mas acho que não é justo dizer que só existe uma taxa para o céu. Podemos aumentar o volume aqui atrás, por favor? Muito obrigado. Tudo bem. O que eles realmente dizem mesmo? Quando você diz, você reza, você acredita em Deus, eles dizem, sim, sabe, eu tenho uma posição, sentimentos positivos e sempre sou grato pelas coisas. Eu amo todo mundo, eu sou uma boa pessoa, eu não faço nada errado, então não vejo por que precisa, eu preciso de Deus. Eu realmente não acredito em igrejas ou em qualquer coisa assim, posso ficar em casa. Sim, eu posso ficar em minha própria casa e ter um relacionamento significativo com aquilo em que realmente acredito. O ser superior. Energia cósmica. A energia cósmica que nos rodeia. Nem sempre foi assim, de fato, nem sempre foi assim, realmente. William Booth faleceu no ano de 1912, e especificamente um fato importante. Estamos em 2018, pouco mais de 100 anos. E você sabe quantas pessoas compareceram ao funeral dele? Você sabe quantas pessoas compareceram ao funeral dele?
Vou te contar, não só compareceram, mas passaram pelo caixão dele. 150 mil pessoas, um número considerável, passaram pelo caixão dele para prestar suas últimas homenagens. Isso foi na Inglaterra, um acontecimento notável. Não foi em nenhum. Todos esses são funerais africanos, sabe? Quero dizer, você sabe, esses africanos, eles meio que gostam de funerais e esse tipo de coisa, 150 mil. E a rainha Mary tomou uma decisão de última hora de comparecer ao funeral. E ela foi convidada a sentar-se com os plebeus porque ele era um homem da comunidade, comunistas. E ela foi forçada a sentar-se ao lado dos plebeus. Sim, não, você não pode ser importante aqui. E ela acabou sentando ao lado de uma mulher que William Booth salvou da prostituição. E essa mulher disse à rainha que ele realmente se importava com pessoas como nós, pessoas que precisavam de ajuda. Ele se importava com pessoas como nós. Disseram ela, sentou-se ao lado da rainha, sentou-se ao lado mulher. E ela, prostituta profissional, se importava pessoas como nós. Rainha. É por isso que estamos aqui, cara. Similar, uns 50 mil pessoas. E faça da sua salvação o principal e mais importante objetivo. Arrume a sua caixa, beije a sua amada garota e escreva o seu testamento. Esteja pronto em apenas uma semana. Sim, salvação. Sem histórias, sem conversas. SDA de qualquer coisa, você sabe, nós isso, nós aquilo, nós aquilo. Incrível. Incrível. Continue assim. Colocando a mão no arado da salvação. Não olhe para trás. Resgate os que estão perecendo. Eles estão ao seu redor, em todos os lugares. Multidões e mais multidões, multidões. Se você é salvo, você é apenas um entre muitos que precisam desesperadamente de Jesus. Sim, é só pela graça divina que você está aqui e há muitas pessoas esperando ansiosamente por você. Você está feliz por ser salvo? Sim. Estou tão feliz por ser salvo. Tão feliz por ser salvo. Então não se canse. Essa coisa da salvação. Eu te digo, estamos a um passo de ganhar 5.000 almas e levá-las para um acampamento, para sua absoluta e incrível surpresa. Eles vão ficar chocados. E eu te digo, teremos um acampamento com essas 5.000 almas e iremos para Israel. Teremos que escolher alguns. Quero dizer, 5.000 é muita gente. Então talvez tenhamos que escolher algum líder da BNA, não sei, alguns trabalhadores esforçados para a viagem a Israel. E aqueles de vocês que não forem escolhidos podem, é claro, comprar sua própria passagem e se juntar a nós, entendeu? E então você vai junto no próximo barco. Você realmente não gostaria daquele barco transbordando no mar da Galileia. O cristianismo é verdadeiramente e profundamente emocionante. E vamos olhar apenas para Zabulon e Naftali. Uau! Lindo! Olhar. Eu lhe digo, Deus vai usar você. Deus tem planos para usar você. Deus tem planos para usar você. Faça seu testamento, arrume sua caixa, arrume sua garota, esteja pronto em uma semana. Quer dizer, essas não são. Esta não é uma pessoa séria. Não se fala muito. Limpe sua visão. Pare. Fique parado e relaxe e compreenda e apreenda mais plenamente o seu chamado. Sim, somos verdadeiramente um povo de salvação. Essa é, de fato, a nossa principal especialidade. Nosso propósito é salvar pessoas e mantê-las salvas e seguras. E então, com essa base sólida, salvar outra pessoa, não é mesmo? Não, você deve ser um redentor, um salvador, uma cópia do próprio Jesus Cristo. Então, consagre todo o seu poder desperto agora ao grande propósito de salvá-los. Obadias 21. Coloque-o lá em cima. O que diz a profecia? Salvadores virão sobre o Monte Sião, onde um salvador ou uma salvadora, designados por Deus, trarão a libertação e a justiça para o povo. Salvadores é uma profecia sobre você. Essa é uma profecia sua. Salvadores virão sobre o Monte Sião. Estou mandando vocês para fora deste campus, salvadores. Eu disse que estou mandando vocês para fora deste campus, salvadores.
E é isso que o William Booth está dizendo. Seja uma cópia de Jesus Cristo, um redentor, um salvador dos homens. Sim, você será mais feliz. O cristianismo é emocionante quando você é um salvador. Você está salvando pessoas. Você está intervindo. Você está intervindo. Sim, é emocionante, mas fica chato. Fica chato quando você perde o foco e diz, quero ficar rico. Eu quero ser isso. Eu quero ser dinheiro. Não, sem problema. Você será aquilo que você abrir mão por Jesus. Entendeu? É tão incrível, é incrível. Não se preocupe com todas essas coisas. É assim que os gentios são, como gentios. É assim que os gentios são. Você é um gentil? Como seu vizinho. Você é um gentil? O que você é? Você é gentil? Você é gentílico? Você é gentílico? Que tipo de visão você tem nesta vida? É uma visão genérica? Nana, onde está uma de suas almas? Chame uma de suas almas, por favor. Agora, imediatamente, por gentileza. Esta é uma de suas almas? Mais uma alma. Eu quero uma alma de menino. Qualquer alma de menino, vir. Vem aqui, vir. Quem é você? Meu nome é Frank Chimbeco. Frank o quê? Frank Chimbeu. E o que você está fazendo aqui? Estou eu na universidade ou... Sim, indeed. Estudei ciências médicas na Universidade de Nottingham, mas acho que não na Universidade de Trent. E então, como você foi salvo? Então? Eu frequentava a igreja muito regularmente antes de entrar na universidade, mas eu tinha planos bastante diferentes. Planos diferentes? Planos diferentes. Quando eu estava na universidade, pensei que havia mais liberdade para fazer o que eu quisesse. Então, na primeira semana em que cheguei, eu já conhecia até mesmo o First Love, isso porque o pastor Daniel de Birmingham já tinha mandado uma mensagem para o Help e a Andamama avisando que eu estava vindo para lá, para a igreja. Mas na minha cabeça eu tinha outros planos. Mas no domingo, esse foi o primeiro domingo quando cheguei na universidade. Eu estava de fato planejando não ir a nenhuma igreja, eu já tinha saído para alguns lugares realmente ruins, basicamente uma balada noturna. Mas aí o Help e a Anama me ligaram no primeiro domingo de manhã cedo perguntando, você vai vir para a igreja? Eu não estava planejando ir, mas pensei, deixa eu só ir e depois volto para o meu caminho, porque eu já tinha comprado ingresso para todas as baladas que tinha para ir naquela semana. Você tinha comprado todos os ingressos? Ingresso para... todas as baladas? Sim, para sair na Semana dos Calouros. Semana dos Calouros. Isso é bom. Você estava planejando arrumar uma namorada? Muito pior ainda. O quê? Muito mais que isso, ainda mais. Eu estava planejando dormir com garotas e todo tipo de coisa. Uau. Sim, mas ela me ligou então. E atendi. Também. Alto, muito alto agora. Muito alto, por favor. Atendi a ligação e fui à igreja. E naquele domingo ele disse que Deus tem um plano para você. Você veio com um plano diferente? Deus tem um plano para você. Quem disse isso? Meu pastor. Seu pastor? Quem é seu pastor? Ajudando. Pequenino. Esses são bebês. Eu estava em Londres quando ela nasceu. Não é você? Eu era. Eu estava lá quando você nasceu. Não é você? Acho que era ela quem estava no hospital. Ela nasceu. Você se lembraria se eu estivesse lá quando você nasceu? O dia em que você nasceu? Agora ela está pregando e ela pregou e você mudou de ideia? Sim. Na semana seguinte até desisti do meu testemunho, rasgando todos os ingressos que havia comprado. Deles. E então, na semana seguinte, ela me nomeou pastor do ministério de Asher também. Ela fez você um pastor ausente de um terrorista de boate. Você se tornou um pastor. Uau, isso é exatamente como é pastor. Sim. No mesmo dia em que você for salvo e se tornar pastor na semana seguinte. Sim. E agora sou líder de colocação em Derby e também sou líder central em Derby, então...
Isso é lindo. E esse aqui, então? Olá, meu nome é Yvette Boeing. Eu estudo na Universidade Nottingham Trent e esse é meu pastor, Quem é seu pastor? Elina Nama. Oh, uau. Yeah, that is indeed absolutely and entirely correct. Então, antes disso, Bebês são pastores. Quantos serão pastores de jatos bebês? Veja como alguém é pouco pastor. Isso é o que chamamos de pastor bebê jato. Uau. Conte-nos o que aconteceu. Venha por aqui. então, antes de ser salvo, eu estava realmente imerso no mundo. Eu era quem sempre organizava as nossas idas às festas. Então, organizei para onde iríamos. Essas pessoas que usam Óculos, sabe? Elas meio que parecem. Elas parecem as pessoas mais inocentes, sabe? E ela era quem organizava as festas. Eu já disse para tomar cuidado com pessoas que usam óculos. Certo? Conte para nós. mais. Sim, então eu sempre era quem organizava para onde iríamos nos arrumar. Então era na minha casa ou na casa da minha amiga ali na esquina. E também eu era quem organizava tipo as viagens das meninas e tudo mais. Fomos para Tenerife. Não foi bom, mas pouco antes disso eu tinha várias pessoas ao meu redor que hoje estão na igreja. Por exemplo, o Solomon de Milton Keynes. Tinha o Eli na escola e ele me convidou. Uma vez, estávamos na escada, indo para o 6º ano, e ele perguntou, você vai à igreja? E eu disse, não, não quero. Ele disse, uau, você deveria vir para economizar. Então, fui salvo e entreguei minha vida a Cristo. E eu estava realmente tentando e tudo, mas aí as férias das meninas chegaram, de repente, bem no meio, e eu simplesmente caí completamente. O que é feriado de menina? Então, éramos cerca de 7 e fomos para Tenerife. Sim. E era como se fôssemos só nós dois, sem pais, sem supervisão, apenas fazendo o que queríamos. E nenhum dos clubes precisava de identificação, então entramos livremente. Então entramos e uma música do Long Time começou a tocar e eu simplesmente perdi o controle, para ser sincero. Mas meus amigos começaram a gritar, uau! E eu fiquei tão confuso, mas percebi que a posição em que eu estava não era essa. Não foi bom, estava realmente muito baixo. Sim. E então, eu acho que o Solomon me mandou uma mensagem dizendo que ele estava em uma balada e eu literalmente bloqueei a mensagem e desliguei o telefone. Então eu disse, ok, está tudo bem. E então, quando voltei, eu estava prestes a ir para o sindicato e alguém disse, você deveria ir para um acampamento de primeiro amor. Acredito que isso era o que significava ser um pastor em 2015, com o bispo Richard. E era um acampamento poderoso. Sim. Uau, sua vida mudou agora. Mudou completamente. A LP fez muito, realmente muito por mim. LP é quem? Linama realmente fez muito por mim. Ela realmente mudou a minha vida. Ela me deu muitos conselhos em todas as áreas. Eu não tinha um bom relacionamento com meus pais, mas ela me deu muitos conselhos sobre isso e disse para ouvir as mensagens e pela graça de Deus. Agora eu sou uma garota querida, meu padrasto e meu pai. Eu tenho 2, você tem 2 pais? Então eu costumava ter um relacionamento ruim, especialmente com meu padrasto. A gente brigava bastante, sim. Mas aí ele simplesmente conversou. Agora eu sou completamente querida. Se eu mando qualquer mensagem, ele fala, vamos conversar, vamos bater um papo, e nunca foi assim. Agora ele gosta da minha pastora. Ele pergunta, como está a sua pastora? Eu fico, ela é boa. Então é realmente uma grande bênção, porque recebi muito. Uau, olha, você vê? 20. Quantos anos você tem, por favor? 22. 22. E ela está dando conselhos sobre tudo nesta vida, realmente, agora. Ela está aconselhando. Ela está compartilhando a palavra. Uau. Não é realmente muito incrível? Agora, encontre alguém que tenha 20 anos e diga que se você tem 20 anos, está realmente pronto para ser um pastor. Mal podemos esperar por isso. A partir dos 20 anos, estamos aguardando pastores. Certo, agora quem mais ainda não comentou? O que aconteceu com você, irmão? Oi, bispo. Meu nome é Jeremiah Oisu e eu, na verdade, ainda não faço faculdade. Estou no colégio, sim, ainda estou no colégio, mas sou supervisionado por Enamo. Mas, basicamente, eu estava muito envolvido com o mundo ao meu redor. Você é envolvido com o mundo?
Eu estava no mundo, eu seguia a grande multidão e, por conseguinte, tive pastores muito ruins. Então, basicamente, eu estava com eles. Eram meus amigos da escola. Então, eles realmente gostam de festejar, gostam de fumar maconha. E, no começo, eu pensei, não sou eu, de jeito nenhum. Eu não vou fazer isso. Porque, sim, eu realmente neguei. Mas quando se tratava de namoradas, quando se tratava especificamente de namoradas, eu pensava profundamente. Pensei, sim, é a minha parte, a minha responsabilidade pessoal. Sim, Mary. Então, esta é a sua parte, a sua contribuição fundamental para o projeto, a sua responsabilidade principal, certo? É isso que você vai apresentar? Sim. Então eu diria que fui um atirador silencioso, um observador discreto, sempre atento e observando tudo. Um atirador silencioso, mas com uma presença notável. Basicamente ninguém mesmo. Ninguém mesmo. Eu sempre gostei muito de igreja. Meu pai era pastor e eu sempre tive uma formação cristã. Então todos pensaram, sim, uau, um bom menino, muito bom menino. Mas quando chegou a hora, quando eu estava com meus amigos, a história era diferente. E obviamente eu estava andando pela casa. Dualidade. Sim, dualidade. Exatamente. Bispo, então, Mary, sim, você e o que... O que aconteceu com você agora? Basicamente, a Nano Nanau Bright me convidou para a First Love Church. Na verdade, era um evento de carnaval que acontecia no Arboreto por volta do mês de setembro. E no começo, eu estava um pouco cético em ir a esse lugar. Eu não tinha certeza se deveria ir ou não. E então, acho que cerca de 1 hora depois, eu só pensei, quer saber? Estou vestido. Poderia muito bem. É melhor eu ir embora. E eles acabaram indo. Então eu vi a dança e vi o canto e então obviamente eu vi LP subir no palco e dizer, tem uma mensagem rápida. Sem saber que ela era a pastora, pois parecia muito jovem, pensei que fosse uma garota compartilhando uma mensagem. E de quem? Era a garota normal compartilhando O ajudando o Aror. Uau, ela estava vindo para evangelizar. Ela foi evangelista naquele dia. Por favor. E sim, depois que ela compartilhou a mensagem, eu me senti realmente muito, muito convicto. E depois que todo o carnaval havia acabado completamente, e então Tracy veio até mim e disse, você conhece nosso pastor, não é mesmo? E eu fiquei tão confuso. Eu estava pensando, o quê? Eu não tinha visto o pastor dela, porque, obviamente, quando você pensa em pastor, você imagina um tio ou uma tia, alguém mais velho. Então, sim, realmente, primeiro eu diria assim, bem... Os pastores do First Love são pastores bebês já. Não é verdade. Sim, então eu estava olhando ao redor, de um lado para o outro, e então, sim, ela pegou na minha mão e me mostrou para... Ela pegou na sua mão? Sim, por favor. E então ela me orientou a abrir o Nama, e sim, nós apenas conversamos e ela disse, só venha aos cultos de domingo. Só venha, veja como é. E eu disse, sim, vou tentar. Porque, obviamente, eu ainda estava na igreja naquele momento. Então eu disse que tentaria vir depois. Então, sim, acabei indo ao culto e depois me vi indo e então desenvolvi um relacionamento pessoal com Deus e senti que sim, eu precisava fazer mais por Cristo. Ver tantos jovens fazendo mais por Deus, e eu pensei, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? E sim, tem sido um grande encorajamento. Tem sido um aumento tão grande. Mesmo toda vez que ouço algo aberto, eu prego isso. Que inspiração, que inspiração. Porque... Sempre que ela prega, qual é a sua mensagem favorita que ela pregou? Recentemente. Na verdade, ela estava falando sobre fornicação. Então, quando ela estava pregando sobre aquela situação, uau, eu fiquei tão feliz por estar salva. E eu realmente sei a verdade agora. E há tantas pessoas por aí que eu acho que isso é certo. Porque este mundo é completamente normal e totalmente comum. É normal. E estou muito feliz pelo primeiro amor, e estou muito feliz pelo início do Bispo Dag, e também estou feliz que o nosso querido Bispo Richard W. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2. Solidão e muita dureza.
2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Portanto, suporte com coragem e determinação as aflições e os desafios como um bom e fiel soldado de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nenhum verdadeiro guerreiro que serve a um propósito maior se envolve excessivamente nos negócios e nas preocupações desta vida terrena, para que possa agradar plenamente aquele que o escolheu e o alistou para ser um dedicado e valoroso soldado. Amém. Nenhum homem verdadeiramente digno se envolve com os assuntos mundanos desta vida. Agora, observe atentamente a dureza. A dureza e a resiliência que vemos nesses indivíduos, nesses homens, é absolutamente necessária se você realmente vai servir a Deus com dedicação. Você deve ser duro. Tudo bem? Você deve ser duro. Você deve ser um seguidor dedicado. E você deve ser duro. Você não pode ser um molenga. Ok? Você não pode mais chorar. Não choramos mais, mas... Amém. Não somos mais moles. Não somos mais bebês. Não estamos mais reclamando. Não estamos mais reclamando. Nós não somos mais bebês agora. Nós não somos mais fracos. Realmente não somos. Não estamos mais chorando. Não temos mais medo. Não temos mais medo mais. Não estamos mais fracos, não. Não estamos mais atrasados de forma alguma. Não somos mais fracos. Não estamos mais tremendo. Trema os joelhos. Agite os joelhos. Agite. Não estamos mais tremendo. Eu disse que não estamos mais tremendo. Agite-se. Não estamos mais tremendo. Não estamos mais tremendo. Não estamos mais tremendo. Não somos mais fracos. Não somos mais moles. Não somos mais moles. Estamos salvos. Sim, estamos salvos. O Strong diz para suportar dificuldades. Como? Gosto do que você está fazendo. Você fica acampado da manhã até a noite. Sim. Nós podemos fazer isso. Nós podemos fazer isso. Nós podemos correr. Podemos ficar. Podemos jejuar. Pode jejuar por 40 dias. Podemos rezar entre o pórtico e o altar da manhã até a noite. Quero dizer, não poder rezar. Você pode rezar por 7 horas. Quer dizer, você não é cristão. 7 horas. Você não pode rezar por 7 horas. Quero dizer, sou. Quer dizer, por favor. Mas você pode assistir filmes por 7 horas. Você pode festejar por 7 horas. Você pode ir na balada CL por 7 horas. Das 22 horas, ou seja, das 10 da noite, até as 5 horas e 7 minutos da manhã. Das 22 horas, que é 10 da noite, até as 7 horas da manhã, nós não realizamos mais festas ou eventos. Não batemos mais palmas. Ah, não estou dizendo onde. Eu disse que não batemos palmas. Não mais. Não brincamos mais. Não festejamos mais. Não mais, não. Não vamos mais à balada CL. Somos cristãos firmes. Radicais. Nossa alegria. Você vê, quando você estava dançando, veja, Deus não é contra a dança. Eu estava vendo vocês dançarem. Quero dizer, dançando no ritmo. Eu disse, cara, essa é uma igreja bem animada. Eu gosto muito disso. Eu gosto de participar dessa missa. Sim, quando vi a confusão, pensei, cara, eu gostaria de me juntar a essa igreja. Emperramento? Sim. Sou mau. Sinceramente, eu realmente não acredito muito nisso. Ei, eu prefiro mais olhar. Onde está esse som? Nunca vou parar. Onde ele está? Vamos lá, Andy Moy, cara. Temos que ter um sentimento, cara. Nunca vou parar de louvar a Deus. 1000 anos se passaram, não haverá mais tempo. Vou começar tudo de novo e louvar a Deus. Uau, que maravilha, realmente é incrível e é uma bênção.
Quantos? Como uma igreja realmente bacana. Como a primeira e verdadeira igreja. Então Deus não é contra isso. Deus não é contra ser feliz de forma alguma. Feliz. Somos mais felizes que os outros no mundo. Porque depois desta reunião, você não precisa mais se preocupar com relação ao fato de ter HIV. Você não precisa se preocupar se vai enlouquecer. Você não precisa se preocupar se tomou uma overdose. Você não precisa se preocupar se a polícia virá atrás de você. Você não precisa se preocupar se vai passar no exame. Porque você vai passar no exame. Muitas coisas com as quais você não precisa se preocupar. E você ainda está feliz no Senhor. Uau, ó. Quero dizer, é verdadeiramente incrível. Então, dureza não significa que não somos felizes. Paulo disse a Timóteo para ser duro e forte e corajoso. É isso que estou lhe dizendo. Envolve solidão e uma certa dureza. Sim, é exatamente por essa razão muito profunda que Deus realmente não tirou a prosperidade de mim, de forma alguma. Veja o que William Bo disse. O que você está perdendo, Ele vai te dar. Sim, o que parece que você está perdendo, Ele vai devolver para você. Seja duro, forte, quando você for para casa. Qualquer parente, amigo, pai, primo, associado ou até mesmo um ex-namorado. Quando ex-namorados aparecerem, você deve dizer a eles: olha, se você deseja me ver, venha me encontrar na igreja, certo? Você não vem na minha casa. Não venha. E se o seu namorado tiver uma chave da sua casa, então você precisa trocar a fechadura. Troque a fechadura imediatamente e sem demora. Você não pode vir aqui. Porque tem uns caras, quando eles realmente aparecem, você começa a cair, começa a tremer de medo. Quantas meninas já se depararam com a situação de ver um garoto que instantaneamente faz você se sentir completamente desarmada e cair de medo, como se a mera presença dele tivesse o poder de te enfraquecer profundamente, tornando-a vulnerável? Isso é uma sensação verdadeira e inegável ou talvez apenas uma percepção subjetiva? Nenhum garoto vai fazer você cair novamente. E ouça Eshijah. Mas, rapaz, ele diz para suportar as dificuldades. Da próxima vez que você vir um garoto seguidor, eu o chamarei de seguidor. Rapaz, ele faz você cair. Garoto seguidor. Toda vez que você se sentar, comece um seguidor, garoto. Basta apertar a mão assim. Basta apertar a mão assim. Ó, você vende. Olá. E você não precisa que ele te abrace. Mas assim que ele te abraça, você vê que há eletricidade passando. Quantas pessoas já sentiram a eletricidade? Você consegue sentir o cheiro do quê? Sua colônia. Se eu sentir o cheiro do quê? Colônia. O cheiro dele. Como seu perfume. O cheiro dele. O que isso faz com você? Isso me faz sentir calor. Isso faz com você? Isso me dá arrepios. O que isso faz com você? Isso me faz sentir aquecido. Faz você se sentir aquecido. Qualquer garoto que entrar na sua vida completamente, de uma vez por todas, a partir de agora. Qualquer garoto fair. Vocês conhecem algum fair boys em suas vidas? O bem. Não mais. Eles foram cancelados? Sim, eles cancelaram. Desconhecido bloqueado. Excluir? Agora,
Às vezes, é realmente melhor não apagar os nomes deles do seu telefone. Você tem que mudar os nomes deles de alguma forma. Você muda o nome para não responder. 1. Não responda. 2. Não responda. 3. Não responda, ok? Não responda, povo. Não responda agora. Não responda, por favor. Não responda, por favor. Não responda agora. Não responda. 20. Sim. Então, quando você vê a chamada chegando, então quando você olha para ela, ela apenas diz para não atender. Por favor. Não responda. E você tem que aprender a dizer que os abraços, esses momentos de carinho e afeto, realmente acabaram. Sim, é preciso aceitar que tudo se encerrou completamente, como se tivesse chegado ao seu fim definitivo. Às vezes alguém quer te abraçar, então eu só tive 2 abraços e todos já acabaram por hoje. Não tem. Não tem mais disponível para. Só será reativado amanhã. Então desculpe, só aperto de mão. Nem mesmo um aperto de mão. Eu não quero nenhuma imparcialidade. Eu mantenho as minhas mãos apenas dou um tchauzinho, um tchau, tchau. Em nome de Jesus, amém. E assim, eu me despeço de todos vocês. Em nome de Jesus, todos os sentimentos quentes, os formigamentos e todas as sensações quentes são agora completamente e totalmente bloqueados em nome de Jesus. Agora, esses sentimentos quentes, essas sensações de calor e essas sensações de formigamento, você sabe que é isso que deve ser direcionado para a energia espiritual. Sim, porque esse sentimento caloroso você pode direcioná-lo para Deus. Sim, em vez de ficar de olho atento quando eles dizem para nunca, jamais parar. Nunca, de forma alguma, vá parar. Levanto agora a minha mão. Coração. Você tem que traduzir isso. Essa secura, você traz os sentimentos. Você traz o sentimento. Uau! Então veja bem, quando você se aproxima de Jesus, a verdade é que não se trata de você ter que ficar triste ou desanimado. Não, embora possa haver momentos de tristeza, o que realmente importa é que você deve estar profundamente animado, sim, verdadeiramente forte e cheio de esperança. Então, quando você vir essas águas mornas e formigantes e persistentes e implacáveis, fale algumas línguas sobre elas em nome de Jesus Cristo. E você sabe que enquanto estiver neste corpo miserável e terreno, ele continuará lá, persistindo. Então você precisa aprender a dominar completamente, ser firme e inabalável, e ser forte e poderoso e resiliente. Quando você vê uma mulher estranha vindo em sua direção, você realmente não precisa dizer, por favor, venha e sente-se. Não, apenas corra, e corra o mais rápido que puder, o mais rápido possível. A Bíblia diz, fuja. Por que ele diria para fugir? Nem toda batalha você luta, algumas delas você foge. Você sabe que não é forte. Diga, olha, eu sei que nisso aqui eu não aguento. Quero dizer, se você vai lutar com o Mike Tyson, eles te colocam lá dentro. Você já viu aqueles músculos enormes dele? E eles te dão luvas e ele também está de luvas. Você vai esperar nem que seja um golpe? Você simplesmente diz. Você simplesmente diz, com licença, vou ao banheiro. Então você nunca mais volta. É só isso. É assim que se vence. E existem coisas que você não enfrenta, você foge. É assim que se é duro. Sim, é assim que se deve ser duro. Seja forte. Caso contrário, você cai e cai. Para cada ano que você cai, para cada feriado que você cai, haverá uma estação em que cada vez que essa estação chega, você está para baixo. Mas hoje marca o fim das quedas sazonais. Em nome de Jesus. Sim, eles serão fortes, eu lhe digo.
as pessoas vão ficar maravilhadas. Entre o pórtico e o altar, dureza. Você disse que tem estado firme, está vendo? Você já viu meus rapazes em Acra? Você sabe que quando os rapazes estão orando, eles conseguem segurar o microfone da manhã até a noite. Lá e das 10 da manhã até as 5 da tarde, ou até mesmo 7 ou 8 horas da noite. Sim, isso é uma verdadeira e inegável dureza. É uma grande e considerável dureza, de fato. Sim, é bastante exigente e desafiador. O coração vai sempre viajando continuamente dia e noite. Alguém pergunta, e então você fica firme. Cansado de quê? Cansado de quê? Quando você finalmente se deita em sua sepultura, é somente aí que você verdadeiramente descansa em paz. É aí que você encontra o seu merecido e eterno descanso. Até aquele momento, estaremos incansavelmente trabalhando, vamos trabalhar arduamente dia e noite, sem parar. Portanto, tu suporta as dificuldades. Veja, realmente muitas vezes as pessoas acabam confundindo a verdadeira felicidade com uma certa dureza. Somos felizes em Jesus. Você não está mais feliz agora? Não há mais paz na sua vida? Há alegria na sua vida? Deus diz, você não tem música, você não tem felicidade, você não tem amor. Preferimos ter amor verdadeiro. Sim, quando você encontra uma garota cristã e um garoto cristão, ei, isso é absolutamente tudo o que eu realmente quero. Nós temos músicas muito mais bonitas e inspiradoras do que as músicas seculares do mundo, que são frequentemente vazias. Você pode encher seu quarto com música reggae da manhã até a noite. Música cristã muito bonita. Sim, música do Espírito Santo. Quando chega o fim do dia, você está carregado. E todos os dias há novas músicas. Até hoje você ouve músicas novas. Sim, música pesada. Sim, ser um cristão rigoroso não significa realmente ser um cristão infeliz. These você vê, então você sente que está em um funeral. Sim, é verdade. Sim, todas essas músicas são como se fossem para funerais, para tristeza. Sim, mas Deus não é para funerais. É por isso que quando a pequena Nanamá era pastora, ninguém esperava essa menininha. Você viu nosso pastor? Era daquela menininha adorável e cheia de energia que eu estava falando. Sim, o renomado pastor Baby Jet e os fantásticos meninos e meninas pastores, incluindo os meninos pequenos e, claro, o próprio pastor Baby Jack. Eu vejo 5.000 almas sendo trazidas para Jesus através da corrida. No livro de Hebreus, especificamente no capítulo 12, estamos agora avançando para considerar a profunda e desafiadora dureza do próprio Jesus. A profunda dureza e a imensa solidão do próprio Jesus. Sim, isso é verdadeiramente fantástico e impressionante. Você está pronto para a dureza e a solidão de Jesus? Hebreus capítulo 12, e estaremos chegando ao fim de ti. Há algum tempo, se seu namorado dissesse tchau, você diria agora. Quando a palavra de Deus, a mensagem divina, está sendo pregada e ele, em sua própria consciência, diz: eu realmente não quero ir, quero ficar aqui neste momento. Hebreus capítulo 12, versículo 12. Hebreus 12, a dureza de Jesus. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados por uma tão grande e vasta nuvem de testemunhas, deixemos todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia e nos envolve, e que facilmente nos assedia, e que nos cerca de perto e que nos prende. Tá? Então, você vai deixar de lado todo o peso?
Um peso não é um pecado, é diferente de um pecado. Então, deixe de lado todo o peso e depois o pecado. O que é um peso? Um peso é como um garoto do qual você quer se livrar. Ele não é um pecado. O menino não é um pecado ambulante, mas ele é um peso. Ele te segura ou uma garota te segura. Essas garotas de aparência voluptuosa que estão mantendo você longe de Deus. Você realmente entendeu isso completamente agora? Muito bem? Sim, está tudo certo. Ok. E você se afasta para não apertar as mãos deles, não os receber, não os abraçar. Você deve aprender a ser muito mais seletivo na pechincha, deve ser realmente e verdadeiramente seletivo nela. Porque quando você toca alguém, é algo físico e é como se estivesse deitado. Às vezes, uma transmissão de um dragão se torna realidade. E então, antes que você perceba, algo terrível está vindo em sua direção, Deus me livre. Então não fique abraçando todo mundo indiscriminadamente e dizendo, eu sei, apenas aceite. Assim, algo indesejado está entrando em você. Deus me livre. Você vê aqueles sentimentos calorosos e aqueles arrepios e sente alguma coisa. Então deixe de lado. Espere. Como a próxima pessoa, mencione uma única coisa que te puxa para baixo, como se fosse algo realmente muito pesado. Isso dificulta significativamente a sua corrida diária e o seu progresso. Conte à pessoa um dos seus segredos. Tudo bem, então vamos continuar com a leitura do versículo número 2 da nossa passagem bíblica que estamos estudando hoje. Olhando sempre e sempre para Jesus. Por que devemos olhar para Jesus? Olhando atentamente para Jesus, o verdadeiro autor e o perfeito consumador da nossa preciosa fé, aquele que por causa da imensa alegria que lhe estava proposta e que o aguardava, suportou corajosamente a terrível cruz, desprezando completamente toda a vergonha e humilhação, e agora está gloriosamente sentado à direita do majestoso trono de Deus Pai. Considerem profundamente aquele que suportou uma oposição tão grande e tão cruel dos pecadores contra si mesmo, com uma paciência inabalável e um amor incomparável, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas mentes e espíritos, ainda não resististes até o sangue, lutando vigorosamente contra o pecado. Assim ele diz, pela imensa alegria que lhe estava reservada. Sabe, à medida que envelheço, consigo ver a grande alegria que está reservada para mim surgindo. E isso me traz uma profunda paz. Eu posso ver isso acontecendo. Eu posso ver isso acontecendo. Eu posso ver isso acontecendo. Está chegando. Está vindo pela alegria? Sim. Então, por causa do que está cuidadosamente guardado para vocês, vocês conseguem suportar a cruz. Então, quando você olha para Jesus e olha para a eternidade e vê o que está por vir, suas recompensas, isso te ajuda a suportar. Suporte algo até a cruz. Se não for até uma cruz, então suporte. Perder um filho muito querido, perder um verdadeiro e profundo amor, perder uma garota muito especial e amada. Deus diz, o que você perder por mim, eu te devolverei. E isso não é uma cruz. Cruz é pregos e morrer. Ele diz, vocês ainda não resistiram muito até o derramamento de sangue, então precisam permanecer firmes e fortes. Você não veio para o Reino Unido para cair. Você não veio para o Reino Unido para ser destruído. Você não está aqui para a destruição. Você tem que se tornar um verdadeiro inimigo de Satanás. Você deve se tornar um perigo real para o diabo. A sua presença, de fato, deve causar muitos problemas. O diabo não gosta nem um pouco do que estou te dizendo. Dizendo para você ser forte, para suportar e para sofrer. Estou te ensinando a ser solitário e a sofrer profundamente. Se você tiver que ser o único a enfrentar isso, então seja o único. Você deve suportar a sua cruz com toda a sua força. Você deve deixar de lado todo o pecado e todo o peso. Jesus diz,
Se alguém vier a mim e não odiar seu pai, sua mãe, seus irmãos, suas irmãs, sua esposa, seus filhos, sim, e até a sua própria vida também, não pode ser um verdadeiro discípulo meu. Você não pode servir a Deus se não estiver preparado para odiar algumas coisas, até mesmo odiar a si mesmo. Sim, e passar por coisas dolorosas. Às vezes você tem que chorar por Jesus e chorar de dor porque decidiu seguir Jesus. Pense em todo o sacrifício que você faz pelo seu namorado, que você faz até mesmo para fumar maconha. Eles te dão maconha e você só quer fazer parte do grupo. Então você diz, deixa eu só experimentar um pouco, e você está assumindo o risco de enlouquecer. Sim, possível doença mental. Você diz, deixa eu só assumir o risco de uma possível doença mental só por sua causa. Olhe para o rapaz que está vindo até você. Simplesmente diz, sem proteção, só por causa da vida, por causa do amor. Ele diz, não quero nada disso. Então tudo bem, sem problema, sem problema, sem problema, sem problema. Depois que eu lavar com água quente, vou ficar bem. O que estou dizendo não é verdade. Não é verdade. Não tem. Você não disse, ok, não importa absolutamente, só por causa de alguém que você realmente ama muito. E quanto a Jesus? Você deve suportar sua sinceridade. Sim, por favor, diga agora à pessoa que você disse que escuta. Se você não está preparado para sofrer por Jesus, então traga sua carta de demissão. Eu quero receber. Você pode renunciar agora. Agora, por favor, renuncie agora mesmo. Alguém está realmente se demitindo neste exato momento? Permanecendo. Permanecendo. Não há renúncia. Tem certeza disso? Não há renúncia. Sim. Não podemos renunciar. Para onde estamos indo? Não tem para onde ir, não é? Algumas de vocês, meninas, tiveram meninos. O menino é como um dragão. Eu lhe digo as coisas que ele fez você fazer. Não, quero dizer, quantas garotas já foram obrigadas a fazer coisas pelos garotos? Você olha para trás e diz, meu, oh meu, oh meu, oh meu, oh meu. Onde ela está? Menina pequena como você. O quê? Quando eu tinha uns 13 anos de idade, eu me recordo claramente. Cale a boca. O melhor amigo do meu irmão vinha em casa e fingia que ia brincar de luta. E ele me fazia, fazer coisas com ele. Fazer coisas, não diga coisas, só coisas. Mas algumas coisas. Coisas. Quantos fizeram você fazer coisas? Levante a mão se fizeram você fazer coisas. E agora Jesus não pode fazer você fazer coisas. Jesus não pode fazer você fazer coisas. Jesus pode fazer você fazer coisas? Se aquele garoto tolo fez você fazer coisas, então Jesus pode fazer você fazer ainda mais coisas. Posso ouvir um amém de alguém? Amante de Jesus. Tantos garotos, eles eram realmente bastante legais, sabe? Primeiro namorado, ele me disse, tudo o que ele me dizia, eu fazia. Misericórdia. Agora Jesus entra na sua vida e diz, ok, agora quero que você faça isso por mim. Ah, é difícil demais, difícil demais. Devo voltar ao passado e tirar algumas coisas de lá? E ele diz, difícil demais para você fazer isso para Jesus, para você servi-lo, para você amá-lo e ficar com ele. Difícil demais. Difícil demais. Você está arriscando sua vida o tempo todo. Agora é difícil demais, né? Você está arriscando sua vida o tempo todo. Quantos já arriscaram sua vida antes? Agora é muito difícil demais servir ao Senhor. Sem chance. Amém. Amém.
Então, vamos deixar de lado essa dureza e rigidez de Jesus por um breve momento para refletir. Agora, Jesus estava com seus discípulos quando estava na cruz. Ele era uma vela no escuro, nenhum único discípulo morreu com ele. Peter, que no dia anterior tinha falado bastante. Falando bastante e expressando claramente o que ele fará e realizará quando Jesus for chamado para a sua gloriosa presença. O que de fato... Como quando você está divagando demais. Você só está falando bobagem. Indeciso? Sim, foi. Peter estava hesitante, certo? Peter estava hesitante. É uma palavra em inglês? Tudo bem. Ele era gíria ou gíria inglesa? Ok. Peter estava hesitante. Falando demais, eu morrerei por você, eu realmente farei isso. Eu farei isso, eu prometo, eu juro com certeza. Eu farei isso, eu realmente farei isso. Shelley absolutamente não sabia de nada, nada. Quando Jesus estava sendo mordido, Pedro estava aquecendo seus pés. Ele estava sentindo frio. Não quero sentir frio, apenas frio. Ele não queria sentir frio, apenas frio. Ele estava se aquecendo perto do fogo. As coisas devem estar bem. Sim. Jesus estava sozinho agora. As pessoas que vieram se juntar a ele na cruz eram ladrões. Nenhum discípulo, nenhuma Maria, todas as Marias, Madalena, seja lá o que for. Ninguém morreu com ele, né? Ele estava com os ímpios em sua morte. Sozinho na cruz, todos estavam de pé. Ninguém disse, eu me inclua com ele comigo. Se vocês matá-lo, matem-me também. Porque estão fazendo é forte. Vocês matá-lo, matem-me, deixem morrer. Ninguém disse isso. Nós não o conhecemos. Quer dizer, nós não o conhecemos. Não temos nenhum comentário a fazer neste momento. E não podemos comentar sobre a situação agora. Uau! Você está pronto para ficar sozinho na cruz? Sozinho e sofrer e ser diferente. Ser pessoas diferentes e peculiares. Jesus nos salvou para sermos diferentes. Mude você para ser diferente. Você não precisa fazer parte da multidão. Talvez o único. Eu fui o único da minha família que foi salvo. E então, depois das minhas irmãs, quando fui salva, minhas irmãs. Eles eram seguidores de Michael Jackson? Sim. Eram seguidores de Michael Jackson? Oh, sim. Oh, sim. Eles eram seguidores dele. Cartazes enchiam as salas. Aqueles eram os dias em que Michael Jackson estava realmente no topo. Cartazes enormes, enormes. Entre na sala e veja os cartazes. Eles eram seus seguidores. Sim. Seguidores fiéis. Sim. Sim. Quando dei minha vida porque eu era tão estranho, você não vai aqui. Você não vai aqui na 31ª noite. Você não vai sair para o Partizan. Vou à igreja. Igreja. 31ª noite. Uau, o que é isso? Sozinho na cruz. Levante sua mão e diga sozinho na cruz. Sozinho na cruz. Duro na cruz. Dureza na cruz. Sozinho na cruz. Dureza na cruz. Pronto para sofrer. Pronto para morrer. Pronto para suportar. Sozinho na cruz. Dureza na cruz. Sim. É isso que ele quer dizer com seguir Jesus. E você quer amolecer alguma coisa? Você tem que renunciar esta noite. Tem alguns papéis? Eles me deram alguns papéis. Você também? Você quer renunciar? Aqui está seu papel. Você não quer. Não quer renunciar? Você não quer renunciar a Cristo? Sim, uma caneta. Esses são para o fundo. Com licença, quero ir até o fundo para entregar alguns papéis de renúncia. Tem alguns rapazes lá no fundo que querem renunciar? Outras pessoas lá no fundo? Você quer renunciar? Algum de vocês quer pedir renúncia? Você quer deixar Cristo? Está difícil demais. Está difícil demais para você seguir Jesus? Quem é essa senhora sentada lá no fundo? Você quer renunciar? Venha por aqui. Você quer renunciar a Cristo? Você ainda quer ficar com Jesus? Tem certeza de que pode renunciar?
e aqui está um papel e uma caneta para você. Você quer deixar Deus? Tem certeza? Está difícil demais? Papel, caneta é demais quando você está arriscando a sua vida? Alguém te perguntou isso por acaso agora? É demais. Não deixe que eu nunca ouça você dizer difícil. Sinto muita falta do meu amigo John, sinto muita falta do meu amigo Sam, sinto muita falta do meu amigo Fred, sinto muita falta da minha amiga Lucy, sinto muita falta da minha amiga Shawanda, sinto falta da Shirley, sinto falta da Shirley. Não, estique sua mão, por favor, assim agora. Sozinho na cruz. Dureza na cruz. Sofrendo por Jesus. Tudo por Jesus, completamente pronto para ir. Pronto para morrer. Pronto para viajar. Pronto para obedecer. Pronto para suportar. Pronto para sobreviver. Pronto para prosseguir. Amém. Nenhuma renúncia. O que devo fazer com esses papéis que eu ia entregar? Devo jogá-lo diretamente na sua direção? Então, eu deveria realmente gostar muito disso, não é mesmo? Você deveria ter medo deste papel para deixar Jesus. Não é uma opção e não é uma piada, né? É sério. Porque muitos são chamados, poucos são escolhidos, muitos vêm a Deus. Jesus disse, se vocês permanecerem na minha palavra, então vocês são meus discípulos. Uma coisa é começar. Você tem 20 anos. O diabo está dizendo, você tem 20 anos e decidiu seguir Jesus Cristo. Vou te mostrar algo nos próximos 7 anos e veremos se você ainda se chama cristão aos 32 anos. Sim, você ainda será um homem jovem. Vamos ver se você ainda vai à igreja. Sim, mas cada vez que Satanás lhe traz um papel, você simplesmente cuspiu. Estúpido. Tenha cuidado com esses papéis de demissão. Não deixe que ninguém realmente desista do nada. Estamos indo com tudo até o fim. Estamos indo até o fim. Sempre que acaba, acaba. Sim. Não há como voltar atrás. Sim. Estamos seguindo isso para o lógico. O que é? Quantos anos você tem? Qual a utilidade de ser cristão aos 24 anos? 1932, você disse? Eu costumava fazer todas essas coisas, sabia? Eu costumava. Deus me livre. Meu Deus, você ainda faz essas coisas, essas atividades? Faço isso há muitos e muitos anos e ainda continuo fazendo. Continue fazendo isso, continue fazendo isso. Continue fazendo isso, continue fazendo isso. E alguns de vocês vão organizar acampamentos em breve, muito em breve. Pregando em acampamento. Alguns de vocês vão organizar acampamentos. As pessoas participam e você prega do amanhecer ao anoitecer. Você consegue imaginar isso? Então você só consegue se imaginar pregando na igreja no domingo. Mas você nem consegue se imaginar organizando um acampamento. Mas você vai organizar acampamentos e as pessoas vão perguntar, de onde você tira todas essas coisas? Como você consegue pregar por tanto tempo assim? As pessoas ainda estão ficando. Eles não estão deixando você oferecer-lhes papéis para renunciar. Todos eles estão se afastando dos jornais. Alguém aqui quer renunciar? Ei, olha só alguém aqui no telefone. Você está conosco? Você está conosco? Venha, venha, por favor. Qual? Que igreja é essa? Qual igreja? Primeiro de Aston. Aston, essa é uma das suas preciosas ovelhas, Aston. É o pastor Daniel Shape, por acaso, quem está falando neste momento. Você tem que prestar contas por esta alma. Tomando notas? Você tomando notas? Em um dos chats do grupo? Desculpe. Bate-papos em grupo? Talvez um porteiro. Havia mensagem, talvez... Desculpe. Bate-papo em grupo.
que deveria acontecer com esse jovem? Não tem jeito. Parece que ninguém quer lhe oferecer clemência e misericórdia. Fique de lado. Prossiga. Não. Ir. Ir. Ok. Você deve ser gentil. Você é grato? Estou grato. Estou grato. Grato por quê? Grato por me acordar. Era sobre o telefone. Não era sobre dormir. Isso significa que você não vê que o que você tem está correto? Fique aqui atrás. Fogo. Ir. Ok. Então você está feliz agora? Sobre o que agora? Para a salvação. Para a correção. Correção da correção. Para a correção. Salvação? Isto é salvação? A água está sendo despejada em você. Você chama isso de sul. Arefivre, the commonly used abbreviation for Correção. British Shop. Correção. Por estar no meu telefone quando eu realmente deveria estar ouvindo você pregar com toda a minha atenção e dedicação. Ok. Vou te dar onde ele? Qual o nome dele? Vou lhe dar a responsabilidade de se livrar desses terríveis papéis de demissão. Descarte este papel muito perigoso. Você sabe para que serve. Veja, você não está ouvindo. Este é um papel perigoso. E uma caneta. Seguindo suas próprias instruções. Tudo bem. Volte para o seu assento. Diga a alguém: estou pronto para suportar tudo. Qualquer coisa por Jesus Cristo. Sente-se. Agora, quantos de nós, de fato, já ouvimos falar da renomada BNMP Partners, uma organização tão importante e influente? Agora, a poderosa cruzada Healing Jesus é, sem dúvida, outra área crucial e fundamental para ganhar almas preciosas para o reino de Deus, e nós vamos, com toda a certeza, ganhar almas grandemente e em grande número. Amém. Como uma verdadeira família. Amém. Por meio da grandiosa campanha Healing Jesus. Então, o que eu realmente quero é que todos vocês sejam parceiros e colaboradores. Quero que todos os meus primeiros amantes sejam parceiros e quero que suas mãos estejam na cruzada. Ok? Agora, o que nós vamos fazer é que todos aqueles que verdadeiramente quiserem participar, e eu sei que absolutamente todos vocês querem participar, vão se comprometer a doar pelo menos 10 libras esterlinas por mês para a grandiosa campanha Healing Jesus. E acredito que se todos nós fizermos isso, será alguma coisa. Ele vai, e você pode dar mais se quiser, mas pelo menos as 10 libras. E eu sei que todos os primeiros amantes, todos os estudantes, todos os jovens, todos podemos ou não podemos. Amém. Pelo menos 10 libras. Então, quantos de vocês realmente querem fazer parte deste ministério de parceiros tão poderoso, tão bonito, verdadeiramente empolgante e agradável, que muda o clima? Levante a sua mão só para dizer que estas são 10 libras pelo seu esforço evangelístico para ganhar uma alma.
Eu posso fazer isso. Eu posso pagar. Eu vou dar pelo menos 10 libras. Então, para isso, vamos distribuir estes formulários. E o que você tem que fazer, Jane? Conte para nós. Desculpe. Você preenche seus dados bancários, assina e então nós recolhemos de você. Hoje você não leva para casa com você. Vamos distribuí-los agora mesmo. Sim, é só isso. Também é só preencher este formulário, assinar e devolver para você e pronto. Então você leva ao banco. Uau, simples. É isso. Podemos ter os detalhes da conta do Healing Jesus? Então, aqueles que podem fazer a configuração online podem configurar sua ordem permanente. Se você pudesse fazer isso agora, sei que a maioria de vocês diria que não tem uma conexão Wi-Fi para poder preencher o telefone. Mas se você puder, se você tiver algum acesso à sua conta online, você pode configurá-la agora mesmo. Se você já é um parceiro do Healing Jesus, isso é uma novidade. Chama-se BNMP. É totalmente novo e custa 10 libras. Então você pode ser um parceiro do Healing Jesus ou qualquer coisa, doando o que você doa. Talvez você até doe 100 libras ou 50 libras. Mas queremos que todos participem dessa novidade que é o BNMP. Se você quiser parar com o outro, tudo bem. Mas você também pode ser um parceiro BNMP, que é apenas 10 libras. Queremos que todos participem, mesmo que você doe 1.000, este é o nosso BNMP de 10 libras. Queremos que todos estejam incluídos. O mínimo é 10, você pode fazer 20, 100, o que quiser, mas pelo menos os 10, sabe? É só isso. Então, é uma novidade. Então, mesmo que você já seja parceiro do Healing Jesus, esse negócio do BNMP é uma novidade. E eu acho que esse aqui todo mundo pode participar. O outro, nem todo mundo podia ou participou, mas desta vez queremos as 10 libras de você, dos estudantes, de todo mundo. Este aqui, todos nós. E este domingo é o Domingo BNMP, quando vamos às nossas igrejas e vamos tentar fazer com que todos na igreja se tornem parceiros do BNMP. Então, pegue o seu, como você chama, isso significa que no ano inteiro você teria pago 120 libras. É possível? É acessível? Sim. Então, pelo menos essa parte está garantida. Mesmo que você não faça mais nada, suas 10 libras estão na cruzada. E sempre que você vir a cruzada Healing Jesus na televisão ou em vídeo, pode dizer para alguém: fui eu que paguei por essa cruzada. Sim, é verdade, você paga 10 libras, então está indo diretamente para a cruzada. Amém. Quem quer o formulário? Levante a mão. Quem não tem o formulário? Se você não tem, pode fazer diretamente no seu próprio telefone, mas precisamos do seu número porque vamos nos comunicar com você. O BNMP Partners é diferente, então precisamos dos telefones. Jenny, como fazemos isso? Porque precisamos saber quando cada um faz a doação. Como vamos saber disso? Onde está o James? Como nos comunicamos com você? Queremos enviar uma mensagem para todos os parceiros do BNMP. Nós enviamos um WhatsApp para vocês a uma planilha do Google. Como fazemos isso? Para obter o número total de todos os itens. Então, na tela, você realiza essa ação. E assim teremos o número completo e preciso de todos os elementos presentes. Ok? Então, você recebe um WhatsApp. Se o sistema funcionar bem, se a tecnologia funcionar, todo mundo vai receber um WhatsApp para te lembrar, caso a gente precise te lembrar, e outro para agradecer ou para qualquer outra coisa que esteja acontecendo. Amém. Então, por favor, BNMP, acho que todos podem participar. Depois disso, temos os membros do conselho, dos parceiros do Healing Jesus, todas essas outras coisas, coisas grandes e maravilhosas, mas o BNMP é uma novidade e é como o básico, 10 libras, para que todos possam participar. Em um ano você pode doar, pode até doar para o ano inteiro adiantado se quiser. Fácil, não tem problema. Então, se aqueles na Suíça estão doando 10 francos, aqueles na Europa estão doando 10 euros para a Easy2Be BNMP Partners e aqueles em Gana estão doando. O que eles estão dando em Gana? 10 cidades ou 20 cidades? 10 cidades, sim. 10. 10 é o número de BNMP. É lindo e fantástico. Isso é algo difícil que Deus está pedindo para você fazer, para ajudar? Eu não acho.
Então isso nem é como pedir. É como simplesmente dizer, ei cara, vamos juntos. Nem é apenas um pedido. É um verdadeiro fluxo contínuo. Verdade ou não? Verdade. Agora, amanhã de manhã, vamos olhar para algo que podemos fazer para realmente e verdadeiramente amar a Deus de todo o nosso coração, alma e mente. Sim. Para, de certa forma, dizer obrigado por nos salvar, e é algo que Ele realmente gosta muito. Quantos de vocês me amam? Eu. Você gostaria de fazer algo que eu realmente amo de verdade? E isso é muito, muito legal para mim, não é mesmo? E é algo que Ele realmente aprecia. Uau! Ou você gosta de fazer algo que eu não gosto? Sim. Então é isso que estou tentando fazer. Se você ama alguém, se você ama onde ela está, se você realmente ama você mesmo, então você, com toda a certeza, dará o seu melhor, não é mesmo? está na música. É uma música para tudo. Aprendi que se você realmente ama alguém, então você vai dar tudo de si, sem hesitação. Tudo bem.